Setor Urias Magalhães, Goiânia, Goiás. Este é um dos bairros mais antigos da região norte da cidade. Ele é basicamente um bairro residencial. Pelas ruas que eu passei, eu não vi nenhum prédio muito alto, na realidade não vi nenhum prédio alto. Apenas cruzando uma avenida perimetral norte, encontramos um dos maiores shopping centers da América Latina, Passeio das Águas. O centro de treinamento do Atlético Goianiense, a Toca do Dragão, se encontra neste bairro. Meu amigo Ademir, que mora neste bairro, tinha me pedido para fazer este vídeo, e eu disse que algum dia faria. Aí está, meu amigo. A caminhada. A caminhada foi de quase 17 quilômetros e caminhei um pouco mais de 4 horas. Como em outros bairros da cidade, nesse também houve muitos problemas, os quais veremos adiante nesse vídeo. Mas também vi algumas coisas agradáveis. Alguns dos problemas do bairro. Árvores cortadas. Se vê muitas árvores cortadas neste bairro. E isso contribui para o aumento do calor nas ruas. Quando era 9 horas da manhã eu já não estava aguentando mais o calor. E olha que eu não estou fazendo drama a respeito, hein? Calçadas com degraus ou rampas. Quando alguém vai construir uma calçada, a primeira coisa que ele tem que entender é: ela é para o uso de pedestres e cadeirantes. Como um cadeirante pode andar numa calçada com degraus? E a respeito dos idosos ou alguém empurrando um carrinho de bebê? Cadê a prefeitura para ver esses problemas? Cadê os políticos? Estão nos seus escritórios confortáveis. Calçadas ruins ou obstruídas. Muitos dos lotes, mesmo tendo casas construídas neles, não tem calçada alguma. O que se vê é a terra, capim, entulho, arbustos crescendo e fechando toda a calçada, toda a área. Para resolver isso, a prefeitura deveria confiscar esses lotes vagos e construir neles prédios para as famílias necessitadas. Aqui está o modelo como a prefeitura exige que as calçadas sejam feitas. Entulho ou material de construção. Será que eu preciso dizer algo a respeito de material de construção nas calçadas? Sim, preciso, porque se vê para todo lado. Eu não precisaria dizer nada se não tivesse visto, né? Calçada não é extensão da casa. Calçada é para o uso do pedestre. Nada bloqueando a calçada, entenderam? Ou vou ter que desenhar? Fiação baixa ou arrebentada. A quem devemos culpar pela fiação arrebentada ou pendurada baixa? O funcionário ou a companhia? Os dois, né? Mas principalmente a companhia, porque ela que teria dar um bom treinamento para os funcionários. Cadê a prefeitura para resolver isso? Lixo ou sujeira? O interessante é que eu não vi muito lixo espalhado pelas ruas desse bairro. Eu penso que não é porque o povo é mais limpo, não. Mas sim porque a prefeitura deve ter passado por lá limpando um pouco, os dias anteriores à minha caminhada. Mato e capim. Todo o lote vago que eu vi por lá, ou calçada não feita, o mato tomou conta. O interessante é que tem uma unidade da Comurg por lá. Então, por que eles não estão cuidando bem nem da área onde eles estão? Que vergonha! Veículos estacionados nas calçadas. A preferência do povo no bairro é estacionar o carro em cima da calçada. Para todo lado tem carro em cima de calçada. Eu sinceramente tenho dificuldade para entender essas mentalidades, esse tipo de mentalidade de pessoas que preferem fazer a coisa errada do que o certo, mesmo nas pequenas coisas. Se fosse áreas cheias de carros onde não tem lugar para estacionar, ainda, mesmo assim não é justificativa. Ruas sem árvores. Com grandes extensões de ruas sem árvores alguma, já pode imaginar o calor que se faz depois das 9 horas da manhã, né? Aí o neguinho, ou melhor, não se pode falar neguinho porque é preconceito. Aí o branquinho fica reclamando do calor. Plante árvores a cada 10 metros de distância e você verá que o calor vai diminuir. Comentários. Ô Dragão, o que aconteceu com as árvores em volta do seu centro de treinamento? Porque não vi uma sequer. Está na hora de fazer uma boa arborização aí. Que tal fazer uns jardins de chuva nessas calçadas vazias? Eu quero uma jantinha com espetinho, por favor.
Ô padre, tá na hora de fazer uma reforminha nessa igreja, não? Ela tá com uma carinha tão derrubada. Um belo jardim levantaria o ânimo dela, viu? Nesses bicos de ruas, nessas rotatórias, nesses canteiros centrais, se a prefeitura fizesse jardins de chuva ou plantasse amendoim forrageiro, se teria muito menos trabalho ao longo do tempo. Será que esse pezinho de mamão que nasceu no tronco da árvore sobreviverá durante a seca? Se vê bastante lixo nessa praça, e isso se dá por causa desse pit dog. Eles teriam que limpar essa sujeira aiada. Mais uma praça mal cuidada, bancos no sol e nada de arborização. Essa área dessa rua fez meu coração bater mais rápido, toda arborizada. Que beleza. Plantou-se uma árvore que não se deve plantar em calçada, quebrou toda a calçada e impede o pedestre de passar. Esse homem empurrando esse carrinho aí me causou indignação. Ele está tirando entulho de uma casa verde nas imediações, numa outra rua, e jogando nessa calçada aí. Um dos moradores da área me viu filmando e perguntou se eu iria fazer a denúncia. Eu expliquei que meu principal objetivo era fazer uma documentação do bairro. Bonito ou interessante? Vi em frente de várias casas, algumas dessas bem simples, algum tipo de jardinzinho sobre a calçada, plantando até mesmo em latas. É tão bom ver pessoas preocupadas com o meio ambiente, pondo um pouco de vida nas calçadas, em frente à casa deles. Nesse bairro não vemos casas chiques, mas algumas casas têm umas belas fachadas, mostrando que bom gosto se tem em qualquer lugar. Essa árvore jambo tem uma bela copa e também um fruto até bom, mas infelizmente ela é quebradeira de calçadas. A praça principal do bairro, onde o pessoal faz exercício e caminhada no fim do dia. Assim era a Avenida Norte Goiás. Mas em nome do progresso, arrancaram esse gramado e fizeram uma pista de ônibus aí. É mole? O político que fez isso deveria estar na cadeia agora. E para finalizar, o Shopping Center Passeio das Águas, que fica do outro lado da avenida, o qual é muito bonito.